Vamos lá. Ilustríssimo senhor doutor presidente, ilustríssimo representante do Ministério Público e colega de profissão, senhor conselho de sentença, hoje a gente tem um árduo trabalho aí de desconstituição de fatos, não é verdade? O que acaba acontecendo aqui é que quando a gente trata de um processo judicial, a gente trata desde logo, um processo judicial penal, logicamente, a gente trata desde logo acusado e vítima. Vítima remete a gente, efetivamente, a uma pessoa frágil, uma pessoa que não tinha possibilidade de defesa, que era hipossuficiente naquela discussão ou naquela relação. Mas o conselho ele tem que estar aqui justamente pelo fato de que vocês devem analisar circunstâncias que ocorreram naquele momento. Eu ouvi muito o ilustríssimo representante do Ministério Público falar sobre 5 facadas e que a primeira facada havia sido no peitoral esquerdo ou direito e etc. No laudo não tem dizendo isso não. No laudo, as folhas 84, 113, porque ele veio repetido várias vezes, vem dizendo o seguinte: ao invés de mostrar para vossas excelências, eu vou ler, porque aí fica mais fácil, e vou indicar o local onde foram os ferimentos. Corpo de sexo masculino, adulto, biotipo normolíneo, com rigor, livor e algor mortis, ausência de mancha verde cadavérica, estava fresco, lesões externas, 5 ferimentos com aspecto casa de botão, típico de objeto perfuro cortante, pode ser faca, pode ser um bastão, casa de botão, certo? Com média de 3 centímetros de diâmetro. Vocês sabem o que são 3 centímetros de diâmetro? É isso aqui. É basicamente o ferimento que vocês viram no corpo da vítima que teve apenas a lesão corporal. É isso aqui. Aquele rasgo que ele tem na barriga dele, isso se chama incompetência da saúde pública de Barreiros, porque ele poderia ter passado por uma tomografia. Se não passou, é porque provavelmente o tomógrafo estava quebrado ou não existe. Aí o médico chega, abre para ver se perfurou algum órgão interno. Quanto tempo que ele passou no hospital? 24 horas. Não teve ferimento nenhum em órgão interno. Passou 20 dias afastado de suas atividades normais e 3 meses afastado do trabalho. Eu não discuto. Lesão corporal grave, ela é efetivamente lesões que levam a vítima a se afastarem por mais de 30 dias de suas atividades laborais. Passou 30, 60, 90, um ano, lesão corporal grave. Lesão corporal grave é inclusive a que ele sofreu, porque ele está debilitado do dedo indicador esquerdo. Lesão corporal grave. Vamos continuar. Dispostas nas seguintes regiões: peitoral direito, intraclavicular esquerda, logo abaixo da clavícula, do lado esquerdo, mamilar esquerdo, no centro do tórax, do lado esquerdo, infranasal direita, abaixo do nariz, do lado direito, nessa região. E fronto-parietal direita. Parte frontal, parietal direita. Parte da testa, parte do couro cabeludo. O ilustríssimo doutor representante do Ministério Público falou assim: pelo que eu sei, a vítima era grande. Como é que pode
um rapaz do porte dele alcançar a vítima. Eu percebi que o rapaz do gato é alto, o senhor é alto. Se eu levantar a mão, eu não consigo chegar no peito do senhor, não, uma pessoa alta. Eu tenho 1,70. Na hora de uma confusão, na hora de uma briga, eu vou ficar... Ah, não, mas aqui eu não vou atingir porque aqui é fatal. Ah, eu não vou atingir porque aqui pode matar. Meu amigo, eu estou querendo repelir uma ameaça. Ela pode ser atual ou pode ser iminente. Eu não preciso sequer, no Instituto da Legítima Defesa, eu não preciso sequer ter sido atualmente agredido. Eu posso estar na iminência de... E eu já estou me utilizando do Instituto da Legítima Defesa. 2, 4, 6, 7. Aqui são 7 pessoas. Lá tinha de 8 a 10. De 8 a 10 pessoas, se juntasse 4 de um lado, 4 do outro, acabava a confusão. Mesmo que seja na base do tapa. Ah, o bebo chato, não sei o que lá, toma um tapa aqui, vai-te embora para lá. Tu, dono de bar, não sei o que, toma um tapa aqui, vai embora para lá. Teve isso? Teve não. Sabe por quê? Porque a vítima era extremamente benquista. Por quê? Já tinha sido candidato. Era dono de um local onde se praticava crime continuado. Crime de contravenção. Artigo 50 da Lei 3.688 de 1941. É crime ter casa de jogo, né? E lá se praticava crime continuado. Estávamos todos lá errados. Ninguém estava ali certo. Sobre a questão da primeira facada, segunda facada, terceira facada, isso a gente não vai descobrir. É impossível descobrir. Sabe por quê? Porque o ilustríssimo senhor doutor, representante do Ministério Público, cansou de dizer aqui: eu sou o fiscal da lei. Se Vossa Excelência é fiscal da lei e tem a atribuição aqui dentro desse processo de efetivamente ser o fiscal da lei, por que não trouxe mais testemunhas? Tinham de 8 a 10. As únicas testemunhas que nós temos aqui gravado e, inclusive, nos depoimentos, são os condutores e a vítima. Não temos mais ninguém que viu. Ninguém viu para dizer que foi o primeiro, que foi o segundo, que foi o terceiro ou que foi o quarto. Ninguém viu, a não ser a vítima, o acusado e o sobrevivente. Todas as outras pessoas que vieram depor aqui ficaram sabendo através de populares. Aconteceu uma briga. Eu saio apanhado da briga. O que corre aí na rua? Ah, doutor Tiago foi lá, fez uma defesa, saindo da lei, arrumou uma confusão, levou 2 tapas, saiu injuriado, foi-se embora. Mas se o doutor Tiago está armado, porque o doutor Tiago tem porte, leva um tapa, opa, não se aproxime, o cara vem de novo, o que eu faço? Eu vou desferir um tiro. Ah, doutor Tiago, foi aquele advogado que fez aquela defesa, e aí de repente saiu de lá, levou uma tapa, sacou aí, atirou. Tem como vocês mensurarem quem é o culpado, quem é o primeiro, quem é o segundo? Não. O que tem como a gente mensurar é o seguinte: uma pessoa que comumente ia no estabelecimento, como comumente fazia, foi novamente ao estabelecimento e pediu o lugar do dono do estabelecimento, porque na minha cabeça, e eu acho que na cabeça dele, eu acho que na cabeça dos senhores também, se o dono está ali jogando é para segurar a vaga, porque ele ganha dinheiro e quer aumentar a aposta e quer fazer com que as pessoas apostem. Então, se eu estou ali, só fulaninho, me deu o lugar? Não, não dou não. Não, fulaninho, me deu o lugar, eu quero jogar. Porra nenhuma, vai-se embora daqui. Isso não era amigo. Aí na hora que o acusado profere facada, não, foi motivo torpe porque era amigo, foi de surpresa porque era amigo. Mas na hora de levar a tapa, você pega pela camisa e botar para fora, e não é amigo mais.
Ser amigo? Ô, irmãozinho, espera aí, ó, tu já tomou um goró, deixa eu terminar aqui, tu entra na próxima. Não é amigo? Né? Eu fiz uma colinha aqui porque eles falaram de várias coisas, então eu vou tentar rebater com Vossas Excelências para a gente tentar construir uma ideia. A gente vai tentar construir um fato. O que nós vamos tentar construir? Motivo torpe. Motivo torpe é eu bater o carro. É um bem material. Motivo torpe é efetivamente eu esbarrar em alguém. Motivo torpe não é falta de respeito e não é agressão física. A vítima que sobreviveu, ela falou aqui. Eu perguntei, de quem partiu a agressão? Não houve agressão não. Tá bom, vamos reformular. Quem foi que encostou no outro primeiro? Ah, o Cícero encostou nele primeiro. Ah, tá certo, então tá bom. Encostou assim? Ô, fulaninho, vem cá, deixa eu pegar pela mão. Sai do meu bar. Pegou. Foi assim, foi? Foi não. Desde o primeiro depoimento, inclusive na confirmação dos depoimentos da única vítima que viu o fato, foi que não teve essa delicadeza toda não, e não teve nenhum por favor não. Foi pegando pela gola e botando para fora do bar. Isso é um motivo relevante, porque a pessoa que está sã já fica envergonhado. Imagine quando o cara já tomou 2 cervejas, 3 cervejas, quando já está embriagado. Qualquer motivo é pé de briga, meu amigo. Qualquer motivo que se dê ali, ele vai se sentir envergonhado, ele vai se sentir diminuído e ele vai querer replicar aquela agressão de alguma forma. Ou minimamente se defender se a agressão é continuada. Então imagine você sendo botado para fora do bar, pelo dono do bar, um bar onde era de jogo, onde tinha de 8 a 10 pessoas, e aí de repente se aglomera aquela multidão lá fora, e aí o povo fica chamando, não, venha fulaninho, entre de novo, ele não vai mexer com você de novo não. Aí fulaninho entra de novo, e aí de repente outra confusão, e o cara é botado para fora de novo. Falando nisso, nos depoimentos falou muito em faca de 6 polegadas, uma peixeira. Aqui, as 6 polegadas. 15 centímetros. 15 centímetros. Aqui, 6 polegadas. De lâmina, fora cabo. Certo? Eu que tenho intenção de sair para matar, eu não saio com uma faquinha para fazer unha, para limpar canto de unha, nem cortar cana não, meu amigo. Saio com uma peixeira desse tamanho, uma arma. Saio com qualquer treco para poder dar na cabeça de alguém e realmente ceifar a vida de alguém. Pode ser arma branca, pode ser o que for. O que acaba acontecendo é que era algo que costumeiramente se usava. Costumeiramente se usava. O meio empregado foi o meio necessário, moderado, e o que tinha-se à mão. O que eu tinha à mão. Agora, as senhoras manuseiam mais faca, acredito eu, que os senhores. Ou no próprio almoço. Quem já tentou cortar um pedaço de bife e teve o dedo cortado de uma forma que tenha perdido o movimento? Eu já me cortei um bocado de vez, mas para perder o movimento do dedo, eu não. Os policiais estão todos aí, ó. Para admitir, sabe o quê? Para admitir o seguinte. Ah, estavam lá 2 pessoas, eu com uma faca, ele desarmado, e aí de repente tá aquele negócio de fura no fura, 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 e aí de repente eu meto a mão na faca. Ele estava embriagado, meu amigo. O cara embriagado é valente, ele não quer saber de faca não, ele vai para cima. Mete a mão na faca, se fere, a faca cai no chão, começa aquele rolo, não sei o que. Eu não sei o que aconteceu, não teve testemunha não.
como é que eu vou ficar supondo o que foi e o que não foi? Eu não vou discutir fato com vocês aqui, não. Não posso discutir fato. O que eu posso falar aqui é o seguinte: ele sofreu uma injusta agressão e o código é claro em dizer que a injusta agressão ela não precisa ser exclusivamente física. Ele se utilizou de meios moderados e necessários para repelir a agressão que injustamente estava sofrendo ou estava na iminência de sofrer. Eu me referi aos policiais, mas pulei. Se eles estão, por exemplo, numa diligência e aí de repente eles estão desarmados, vamos supor, e aí o rapaz está com uma faca querendo esfaquear o policial. O policial, na sua obrigação da defesa da sociedade, ele tem que pular em cima e tem que desarmar a pessoa. Ele é treinado para isso. A profissão mais evidente que a gente teve aqui, sabe de quem foi? Foi a dele, de segurança. Porque a vítima que morreu, ele tinha sido candidato, mas era dono de uma casa de jogo ilegal. E o outro era a segurança da casa, segundo o depoimento dele. O único que tinha realmente a profissão, não, minha profissão era tal, vigilante. Aí, ó, segurança. Para quem não sabe, segurança recebe treinamento de tiro, de arma branca, imobilização. Eu não sei se nenhum de vocês aqui é, como disse o ilustríssimo assistente de acusação, exímio lutador. Não sei. Pode ser que a senhora seja. E a gente sai no tapa ali, eu levo um safanão da senhora, porque a senhora é uma exímia lutadora. Eu posso estar armado e a senhora pode me desarmar. Como é que eu posso discutir o fato? Eu não posso. E o que eles vêm aqui repetidamente falar é que o fato ocorreu de forma surpresa. Tinha alguma facada nas costas? Não, era tudo na frente. Tórax, cabeça. Tinha facada nas costas do senhor Saulo? Não. Tinha facada nas costas de outra pessoa? Não. Foi cara a cara. Ele não se virou, deu as costas e levou uma facada, não. Até porque, segundo o promotor, como o outro rapaz, a vítima fatal, o senhor Cícero, era muito alto, a não ser que ele fosse um macaco, né? Saísse correndo, caba de costa, pulasse em cima das costas dele, tum, na intracaravacular. Exímio lutador aí. Aí eu concordo, não tem problema nenhum. Ainda nós somos obrigados a ouvir o seguinte, que se tivesse uma testemunha que dissesse que ele agiu em legítima defesa, ele pediria absolvição. Oh, meu Deus do céu, porque ele não trouxe, ele não é fiscal da lei. Existiam de 8 a 10 pessoas no local. Ele trouxe ele trouxe um, porque o Ministério Público é fiscal da lei e tem todo o inquérito policial à disposição. O tempo todo na instrução criminal ele tem à disposição o nome de todo mundo. Não trouxe por quê? Agora, como é que ele vai saber quem é que estava lá, quem é que não estava, que vai se lembrar que ele já estava bêbado, já está 3 anos preso? Como é que ele vai atrás de uma pessoa preso lá? Vai lá, pelo amor de Deus, para dizer que eu levei umas tapas antes de dar uma facada no cabo? Como é que ele vai fazer um negócio desse? Bom, o fiscal da lei teria a obrigação de poder fazer esse tipo de defesa. De ir atrás da veracidade dos fatos, o que não ocorreu. Ele trouxe única e exclusivamente a vítima que sobreviveu. Exclusivamente, nem os condutores vieram. Sabe por que os condutores não vieram? Porque eles não têm nada a dizer. Depois de cometer o crime, porque eu estou dizendo que depois de cometer o crime, porque ele já disse que cometeu. Ele já disse que cometeu. Aqui a gente já está à frente à aplicação do artigo 65, inciso 3º, que é uma causa de diminuição de pena, porque ele é réu confesso. O que a gente tem que discutir aqui efetivamente é qual crime ele cometeu. Qual, como, por quê. É isso que a gente tem que ver. Qual era a intenção dele? Sair com a faca de 6 polegadas para poder furar alguém e matar? Eu saí com a intenção de matar Cícero, certo? Aí cheguei lá, pedi para jogar, né? Pedi para jogar.
Meus queridos, crime, ele deve ter efetivamente uma linha de raciocínio. Eu bebo, tenho carteira de motorista, eu bêbado, entro no meu carro, dirijo acima da velocidade, atropelo e mato alguém. Eu tinha intenção de matar alguém? Não. Efetivamente, o que eu tinha ali naquele momento era que eu estava assumindo o risco. Aí porque efetivamente ele estava andando com uma faca de 6 polegadas, de 15 centímetros, ele estava assumindo o risco de matar alguém, só se fosse ele próprio, né? Que dele cair bêbado e se furar. Se ele tivesse a intenção de matar alguém, ele chegava lá furando. Vocês são jurados experientes, um novato. Mas vocês já ouviram dizer: ah, fulaninho chegou, não queria nem conversa. Chegou furando, virou as costas, ó, tchau, foi embora. Ele chegou, conversou, teve a discussão, foi agredido. A faca estava com ele, não era dele. Bom, acredito eu que se era dele e estava com ele, em algum momento ele perdeu a posse da faca, porque ele se cortou. E para mim não entra na minha cabeça uma pessoa ter a posse da faca, estar empunhando a faca e perder a posse da faca aqui na mão, porque furou alguém. Alguma confusão ali teve que ele se cortou, a não ser que ele tenha cravado a faca de maneira que a faca, o cabo varou. Mas são 15 centímetros, meu amigo. É isso aqui de lâmina só. Não tem condições não de acontecer um fato desse. Se você cravar a faca, ela travar num lugar que escorrega a mão. Vamos dar um pouquinho de criminalística? A gente não tem no processo nem foto do corpo. A gente não tem no processo nem o laudo do senhor Saulo. Não tem o laudo, não tem prova técnica, não tem prova material. O que tem é um rapaz aqui com uma cicatriz que diz que foi causada por ele. Prova técnica tem não. Aí eu vou bater o pé. Não tem. Procure, ache e me mostre. Tem 3 laudos. Eu até anotei as folhas aqui, peraí. Nas folhas 84, 107 e 118. Todos os laudos de Cícero. O de Saulo não tem aqui não. Ele não foi internado, não foi socorrido, era para ter laudo. Não tem laudo. Mas por sorte ele disse que ficou só 24 horas no hospital. Levou uma facada e ficou 24 horas no hospital. Eu já caí de moto, fiquei 4 dias. Eu caí de moto, estou há 1 ano já com o ombro podre aqui. Mas ele levou uma facada, 24 horas, estava em casa, descansando, repousando. 20 dias fora das atividades, depois retornou. Senhores, a gente, como eu já havia falado, que a gente está numa tentativa de construção de tese para que vocês possam entender como responder o questionário. Primeiro nós temos que entender os institutos. Motivo torpe, não houve. Ele foi agredido. Não foi de graça. Não foi porque eu quis, porque ele quis. Cheguei lá e cometi. Não foi. Se tivesse sido, não tinha conversa antes. Se tivesse sido, não tinha nem confusão. A confusão era, ele chegava, esfaqueava, saía correndo, aí começava aquela gritaria, aquele desespero. Não foi torpe. Teve um motivo que acionasse o gatilho. Acionasse a questão do tenho que me defender. Tenho que sair daqui. Se ele estivesse no momento onde, efetivamente, ele não estivesse correndo risco, ele ficava lá. Oxi, ele estava querendo jogar, ele estava querendo matar, ele ficava lá. Mas não conseguiu ficar lá. Houve efetivamente a agressão, houve efetivamente o esfaqueamento. Infelizmente, a vítima esfaqueada veio a óbito, mas no crime nós temos que entender a motivação.
animus mecandi. É isso que o direito chama. O ânimo de efetivamente cometer o crime. Fazendo uma analogia básica, eu posso roubar e assassinar. Muitos representantes do Ministério Público vão entender como latrocínio. Mas no Instituto de Latrocínio, ele diz o seguinte: você deve matar para assegurar o resultado do roubo. Se eu roubei e você não reagiu, por que diabos eu vou cometer o crime de assassinato? Aí muito representante, não, latrocínio. Não. Diante de uma ação ou omissão, comete-se um ou mais crimes, roubo e homicídio. Aí sim eu vou para um motivo torpe, motivo fútil. Não tive motivo, ele não me esboçou nenhuma reação, não estava efetivamente agredindo a minha imagem, ou efetivamente estava, de alguma forma, agredindo ou colocando em risco a minha integridade física. Bom, por traição, emboscada, etc., está descartado, não tem nada nas costas, é tudo frontal, foi rosto e peito, não tem o que se discutir. Não vou falar aqui sobre emboscada. Emboscada é eu estar em cima do telhado, acaba passar e empurrar uma pedra. Ele não estava nem esperando, nem sabia de onde veio, nem viu nada. Morreu, acabou-se, embosquei, ponto. Vou lá e preparo tudo para a pessoa passar naquele local, naquela hora, naquele momento, etc. Comer aquela comida e bababá. Tudo preparadinho. Mas se efetivamente é no calor da emoção, na hora da confusão, não tem como ser emboscada. Não tem como. A não ser que tenham separado a confusão e efetivamente depois ele venha uma hora depois e já chega esfaqueando. Aí tudo bem, eu fico calado, mas foi na hora, foi no calor da emoção. Senhores, um crime, ele não precisa de qualificadora. Matar alguém já é um tipo penal. Qualificadora de motivo torpe, fútil, emboscada, etc., ela é um plus. É algo a mais. Não é o tipo propriamente dito. O tipo é matar alguém. Para chegarmos no tipo penal, matar alguém, tenho que ter a vontade de matar alguém. Se eu não tive vontade de matar alguém, eu corro para outras teses. Vou explicar para Vossas Excelências. Em relação à vítima que efetivamente sobreviveu, o senhor Saulo, não foi uma tentativa de homicídio. Como é que pode ter sido uma tentativa de homicídio com uma facada no bucho? Não pode. Pode ser eu dou tiro, pode ser eu dou 10 facadas, pode ser eu degolo, pode ser eu quebro o pescoço, pode ser eu não saio de cima do cara esmurrando o cara. Aí pode. Mas estou lá na confusão, sobrou para você, toma aqui. Não, eu não tenho intenção de matar, eu tenho intenção de repelir. Qual o resultado? Lesão corporal grave, artigo 129 do Código Penal e não 121. Mesma coisa estamos falando da vítima fatal. Não tivemos aqui a intenção em momento nenhum de ceifar a vida de Cícero. Não houve a intenção de matar Cícero. Houve, infelizmente, o resultado morte de Cícero. E aí a gente vai correr, ao invés do 121, que é matar alguém, é de novo 129. Lesão corporal grave seguida de morte. O direito está para ser usado. Não é para ser rasgado e jogado no lixo. Existe um tipo penal muito mais benéfico para o acusado, num fato onde a gente não consegue efetivamente delimitar uma linha de raciocínio de ninguém, porque a gente não tem nenhuma testemunha
que confirme nenhuma versão. O próprio senhor Saulo entrou em contradição quando eu fiz 2 perguntas. Eu perguntei, senhor Saulo, seguinte, houve agressão? Não, não houve agressão. Não, mas veja, pelo depoimento de todo mundo aqui, a gente tem observado que efetivamente alguém começou a encostar em alguém. Aí a gente tem que mudar o ramo da pergunta para ver se a gente consegue atingir aquele resultado. Ah, não, realmente houve, mas, porém, entretanto, todavia, teve agressão não, foi tudo delicado. A gente pediu para ele se retirar. Isso não existe. Isso não existe. Inclusive, Vossas Excelências não tiveram a oportunidade, e eu tive, de ver o depoimento na audiência de instrução. Teve um fato bastante peculiar, que o assistente de acusação não era o doutor, era um outro advogado, estava rindo na cara da juíza, quando a juíza falava assim, mas existia um crime continuado ali naquela casa de jogo. E aí o advogado ria como se fosse a coisa mais comum do mundo. Aí a juíza foi e deu-lhe uma coxa. Doutor, acho engraçado, né? O senhor achar a graça de um crime continuado. O crime, excelências, ele aparece todos os dias. Basta a gente querer denunciar. O representante do Ministério Público falou o seguinte, já estava há 5 anos funcionando aquela casa de jogo. Só que só agora ele chegou e falou aqui assim, não, eu vou passar para Vossa Excelência o nome das pessoas. Vai lá em Recife também. Tem bem pouquinho a casa de jogo. Tem bem pouquinho jogo de azar. Por que não se denuncia? Influência e dinheiro. Nós estamos tratando aqui de um crime que foi cometido e não está sendo negado contra um candidato que era extremamente influente. Eles tentam de alguma forma vincular a emboscada a efetivamente o vínculo que o acusado tinha com a vítima. Que vínculo? Negócio. Não era amizade, não. A vítima não chamava o acusado para tomar chá da tarde, não. O acusado não era amigo íntimo, namorado, parente, de nenhum familiar da vítima, não. Não existia essa correlação, não. A gente é obrigado a ouvir, às vezes, o seguinte. Eu só empresto dinheiro a quem é muito amigo meu. Sim, mas se tu é agiota? Ah, não pode falar de crime. Sim, mas a gente está numa casa de jogo, de aposta. Não é verdade? Tem o crime continuado ali. O crime está se perpetuando todo dia, a toda aposta, a todo momento. Por que a gente não vai falar aqui sobre a questão da agiotagem? Não sei se a vítima era agiota ou não. Não sei se ele era agiota ou não. Não sei. Mas não caio na armadilha em querer vincular uma qualificadora por causa de uma amizade, não. Pelo amor de Deus. Isso aí é amadorismo. É amadorismo. Querer vincular uma qualificadora de um crime por conta de uma amizade, não. Temos outras circunstâncias que vão pairar aí pelo ar da veracidade dos fatos, que a gente não consegue de forma nenhuma delimitar e a gente, como defesa, exclusivamente só tenta efetivamente explicar para vossas senhorias como o fato deve ser interpretado. Efetivamente, vou repetir para vossas excelências que eu não gosto de ensinar vocês responderem o questionário. O magistrado, ele vai efetivamente repetir para vocês várias vezes a mesma pergunta. Vocês vão saber responder. Eu não vou ficar aqui. O jurado absolve o acusado. Não. Sim.
mimimi, eu tô chorando não, meu amigo. Eu tô aqui explicando direito, pelo amor de Deus. É uma mentira várias vezes repetida vai se tornar verdade? Não. Não posso fazer isso aqui não. O que a gente tem que fazer efetivamente é o seguinte. A tese de defesa é, 2 pontos. Legítima defesa. O acusado, frente a 8 a 10 homens, efetivamente, com ou sem faca, não me interessa, estava sendo, de alguma forma, agredido. Teve o seu colarinho resgatado pela vítima e foi posto para fora do bar 2 vezes. E aí depois, efetivamente, teve uma confusão e sobrou 5 facadas para a vítima fatal e 1 facada para a vítima sobrevivente. Como é que vamos conter um homem com faca? 8 homens não dão conta não, pelo amor de Deus. Um leva uma facada, o outro leva uma facada, mas os outros 6 dá conta de derrubar. Vamos lá, né? Aí tem um prato de papa. Não existe isso não. E outra, se o risco era iminente, saquei uma submetralhadora. Vai ficar alguém para contar a história, vai correr. Se levou facada é porque foi ao encontro. A extensão da arma utilizada é de 1 metro, 2 metros. A vítima tinha que estar no raio de atuação, se ele tivesse com a intenção de matar, transferir golpes, esquartejar, qualquer coisa do tipo, tinha que estar no raio de 2 metros, porque se manteve distante. Se não queria confusão, se queria só botar para fora. Levou a primeira facada, porque não se afastou. Tinha mais 8 ou 9 lá para poder segurar o cara. O ânimo de afastar foi tão grande que a arma do crime continuou no local. Ele não esboçou reação, saiu correndo, passou na frente da casa do senhor Sandoval, que prestou depoimento, que foi o condutor. E no depoimento do senhor Sandoval, ele disse o seguinte. Sandoval chegou lá e disse, o que aconteceu? Ele disse, Cisso bateu na minha cara, me pegou pela beca e me botou para fora do bar. Eu dei uma facada nele. O policial, em cumprimento às suas atribuições, conduziu ele ao hospital. Não foi para a delegacia, não foi lavrar auto de prisão em flagrante, não foi nada. Levou ele para o hospital porque ele estava ferido. E aí, de repente, ficou-se sabendo do resultado morte, e aí sim deu-se voz de prisão a ele, quando todo mundo foi ouvido e etc. Mas todo mundo que estava no bar, mas ninguém foi ouvido, né? Só quem foi ouvido foi o acusado, foi os condutores e foi o senhor Saulo. Os outros 8 que estavam lá, inclusive Tiago, que a acusação repetiu várias vezes Tiago, a pessoa estava falando comigo, porque eu não sei quem é Tiago não apareceu como testemunha, Tiago ninguém. Tiago é que sou eu. Tem condições. Falaram tanto de Tiago porque não trouxeram Tiago. Né? Vamos lá. Passada a tese de efetivamente legítima defesa, onde não há crime, se eu estou respaldado pelo Instituto da Legítima Defesa, não há crime. Eu estou defendendo um bem jurídico. Qual? A minha integridade física, a minha vida, a minha honra. Depende do crime que eu sou ofendido. Se eu levo uma tapa e dou uma tapa e saio correndo, legítima defesa. Eu posso ser processado? Processado, sim. Condenado pelo Instituto da Legítima Defesa, não há crime. A pessoa que me agrediu, sim, pode ser condenado. Eu que estou repelindo a ameaça, não. A legítima defesa, ela foi utilizada tanto na vítima fatal quanto na vítima que sobreviveu. E seria utilizada perante as outras vítimas, se houvessem.
existiam 8 ou 10 pessoas no local. Ok? Ultrapassada a legítima defesa, a gente vai para a parte de desclassificação. Vossas Excelências dizem, não houve legítima defesa. Realmente houve uma confusão no bar e efetivamente ele, com a intenção de ferir alguém, não se protegendo, isso é importante deixar bem fixo na cabeça de vocês. Se vocês entenderem que ele não estava se protegendo, porque se ele estava se protegendo, não há crime. Se ele não estava se protegendo, ele estava lá de boa, de boaça, de pernas cruzadas, não estava sendo agredido, estava sentadinho, não foi botado para fora do bar. Vamos negar tudo isso. E aí, efetivamente, a gente passa à desclassificação do crime. A desclassificação do crime, nós vamos falar efetivamente da lesão corporal. Perante a vítima que faleceu, o senhor Cícero, a gente vai para o parágrafo 3º do artigo 129. Houve uma lesão corporal, houve a questão da ofender integridade física de outrem, de alguém, e o resultado foi a morte. Meus queridos, no crime matar alguém, eu tenho que assumir o risco ou efetivamente querer matar alguém. Se eu não quero matar alguém, se eu não assumo o risco de matar alguém, eu não estou no Instituto Tipificação, artigo 121 do Código Penal, matar alguém, 2 pontos. Eu estou no agredir a integridade física de alguém. Agredir a integridade física de alguém para resultado são vários. Lesão corporal leve, lesão corporal grave, lesão corporal gravíssima, lesão corporal seguido de morte. E aí, para a vítima que efetivamente faleceu, lesão corporal seguido de morte. Não havia intenção de matar ninguém. Se assim houvesse, não havia a prévia discussão que foi confirmada pela vítima que sobreviveu, o senhor Saulo. Perante o senhor Saulo, idem, lesão corporal grave. E aí eu gostaria que o ilustríssimo representante do Ministério Público abrisse inquérito e pedisse a investigação da lesão corporal que o acusado sofreu. Alguém vai ter que dar conta de um corte no dedo. Ele está dando conta por causa de um furo no bucho, que hoje o senhor Saulo não tem nenhuma sequela a não ser a física, a imagem. Ele perdeu o movimento do indicador esquerdo e ele é canhoto. Ele respondeu aqui, ele é canhoto. É o segundo dedo mais importante. O primeiro é o dedão. É o opositor. O segundo é o indicador. É o que faz a pinça. Beleza? Lesão corporal gravíssima. Ele sofreu uma lesão corporal onde ele teve a debilidade permanente de um membro. Mais um pouco chega a presidente, que o dedo já não presta para nada, aí tora, vira Lula e vai ser presidente, ou então se aposenta por invalidez. É a realidade. É o direito brasileiro. Tudo isso, excelências, deve ser levado em consideração para a resposta dos quesitos que o juiz-presidente vai promover a vocês. É extremamente importante nós termos em mente, primeiro, a intenção do crime. Eu saí de casa com a intenção de quê? Ele já estava bêbado, ele passou em algum lugar antes. Então, se ele tinha saído com a intenção de matar alguém, ele devia ter matado antes, né? Matou antes. Ou então começou a beber, aí as ideias começaram a ficar meio conturbadas. Ele disse, não, estou bêbado já mesmo, vou ali matar alguém. Estou afim. Ah, quem é que eu vou matar? Ah, o dono da casa ali de jogo. Ele me arreta o tempo todo, eu vou lá matar ele. Cheguei lá e disse, é isso, é o capa safado. Aí o outro pega pelo pescoço e diz, ah, não, agora eu quero lhe matar.
A gente não tem isso não, teve uma confusão, teve uma briga de bar, teve uma bebedeira, etc e tal. Não teve a intenção, efetivamente, de sair de casa com a intenção e assumindo o risco de matar alguém. Se fosse assim, doutor Tiago, mas ele só anda armado, ele só anda com uma faca na gibeira. Sim, toda vez que ele sai de casa, ele arruma uma confusão numa casa de jogo e mata alguém? Não. Ele tem quantos anos? Ele deve ser mais velho que eu, deve ter seus 30 e poucos anos. Qual a idade do senhor, seu Jair? 37. Está há 3 anos preso? 3 anos e 2 meses. 3 anos e 2 meses, 37, 34. Durante 34 anos, se ele já sair armado a partir dos 18 anos, porque senão vai... É um rolo danado esse negócio de menor de idade cometendo crime, que na verdade não é crime, é ato equiparado. E aí a partir dos 18 ele começa a sair armado, começa a andar armado, e aí de repente, só com 35 anos, ele se torna um membro efetivamente perigoso para a sociedade, porque anda com a faca de 15 centímetros que limpa as unhas no final da tarde, né? Essa é a tese da acusação. Ele anda armado, ele saiu com a intenção de matar, foi cruel. Cruel, eu peguei um júri aqui há uns dias, e aí ali foi cruel. Ali foi cruel. Segundo o conselho, a vítima mulher foi assassinada e efetivamente teve, acho que 3 membros quebrados, as 2 pernas e um braço. Ali foi cruel, requinte de crueldade. Aqui houve efetivamente a ação e partiu, corri, não quero ficar para ver. Diante de efetivamente um acusado onde o direito, a margem suprema do direito penal, ela deve ser utilizada. Quem estuda direito propriamente dito vai poder se lembrar das aulas, ou efetivamente, se não estudam e nunca estudaram, deixa eu falar para vocês, crime existe quando se há intenção de efetivamente cometer o crime. Se eu não tenho intenção de cometer o crime, o direito penal que corra atrás de mim para tipificar a minha conduta. Esse é um dos princípios básicos do direito penal. Se eu saio com a intenção de, eu cometo, eu vou lá, eu faço, eu sou ativo, o meu ânimo mecânico é esse. Se eu efetivamente não saio com a intenção, mas efetivamente acontece por um caso fortuito, força maior, aconteceu uma confusão, bateram em mim no trânsito, o direito penal ele tem que correr e tipificar o resultado. Eu não posso aqui dizer que eu negligencio a manutenção do meu carro, e aí eu estou a 100 km por hora numa estrada, quando de repente o rolamento estoura, a ponta de eixo quebra, eu perco o controle do carro, e aí de repente tem uma barraquinha de morango do lado esquerdo da pista, e aí eu perco o controle, meto o carro na barraquinha, mato uma pessoa. Oh, meu Deus do céu! Quer dizer que eu negligenciei a manutenção do meu carro, já sabendo que a peça vai quebrar naquele momento, naquele estado, naquelas condições, para efetivamente eu poder matar a vendedora de morango da barraquinha que estava do lado esquerdo, no quilômetro 15, lá de... Tem como não. Tem como não. Se eu não sair com a intenção de matar, o direito penal ele vai correr e vai dizer o seguinte: olha, aconteceu isso. Você matou, beleza, matei, não tem como negar, ele também não está negando. E aí, de repente, quais foram as circunstâncias? Perdi o controle do carro. Estava em velocidade irregular? Sim. A manutenção do carro estava em dia? Não, assumi o risco de matar. Ah, uma pessoa morreu 3 meses depois. Lesão corporal seguida de morte. Acabou. Lesão corporal seguida de morte. Eu não assumi o risco de matar naquele momento. Ele não saiu com o ânimo de ceifar a vida de Cícero naquele momento.
por uma circunstância externa àquela que já era prevista por ele, sim, ocorreu a morte de Cícero. A defesa ela só pede, em primeira instância, que vocês apliquem o artigo 23, cumulado com 25 do Código Penal, que é legítima defesa. Se vocês entenderem que ele não estava se defendendo de uma agressão injusta e que não se utilizou de meios moderados que tinha ali disponível, que façam a desclassificação. Vamos fazer um julgamento retilíneo? Vamos efetivamente adotar uma linha de pensamento onde a intenção não era de homicida. Não é efetivamente como o assistente de acusação falou. A qualquer momento ele pode surtar, vai ali dar uma facada em mim, em você, não sei o quê. Minha gente. Ele era segurança. Ele tinha um treinamento para se manter calmo e frio em situações, efetivamente, que oferecessem risco à segurança dele. Lógico que o treinamento ele pode ter sido perturbado pelo uso do álcool. Não tem como nós mensurarmos isso. A gente não tem como mensurar a capacidade dele de desarmar uma pessoa. Temos? Ah, temos. Tá bom, tá certo. Vamos colocar aqui um lutador de MMA e eu, gordinho, sedentário, para lutar? Não, porque eu não sou besta, para correr na esteira. Quem é que vai correr mais tempo? O lutador de MMA, né, minha gente? Então é lógico que, querendo ou não, ele tinha meios mais adequados para a defesa. É lógico que ele tinha esse meio mais adequado. Se o outro não tinha, não deveria se meter. Se viu que ele estava armado, se afastasse. É assim que a gente age com amigo, é assim que a gente age quando a gente não quer confusão, é assim que a gente age quando a gente não quer levar facada. Não é verdade? Se eu estou no trânsito, vem um caba com um trabuco do tamanho do trem, eu dou ré. Não dá para dar ré, passa em cima dele. Usei dos meios necessários que eu tenho na minha mão. Eu vou estar esperando o caba vai vir aqui para dar uma tabocada em mim? Não vou, não. Se nós passarmos pelo Instituto da Legítima Defesa, vamos fazer a desclassificação. Lesão corporal seguido de morte, parágrafo 3º do artigo 129 do Código Penal e, efetivamente, lesão corporal grave, que também está no artigo 129. Eu anotei o parágrafo. Deixa eu abrir aqui que eu falo para vocês. É o parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Na desclassificação, entendam, existe o parágrafo 4º do artigo 129 que também diminui a pena. Diz o seguinte: se ele não tinha intenção de matar, mas efetivamente teve o resultado morte e lesão corporal, ele pode, desde que utilizando-se de forte emoção, motivo relevante, tem a pena diminuída. Essa é a técnica que a gente utiliza para efetivamente desenhar com vocês uma ideia de defesa. Temos como reproduzir aqui a confusão? Não. Temos uma única versão trazida pelo Ministério Público, que foi a vítima sobrevivente, o senhor Saulo, e temos uma única versão, que é a versão do acusado, que são bem parecidas. Cada um puxa a sardinha que pode puxar para o seu lado.
são muito parecidas. Vamos pensar, o senhor Saulo ele pega e diz que teve a confusão, uma coisa é uníssona. O Cícero pegou ele pela roupa e botou ele para fora. Primeiro, ele podia ter chamado o Cícero do que fosse. Calúnia e difamação. Código Penal resolve isso, mas Cícero achou além de cometer o crime continuado do artigo 50 da Lei 3.688, também achou de cometer um crime que se chama exercício arbitrário das próprias razões. Que é o seguinte: eu não quero você aqui, você está agredindo a minha imagem, vou tirar você à força com a minha própria aldez. Exercício arbitrário das próprias razões. E aí a gente não sabe também se teve agressão física ou não, porque não ficou claro. Segundo a versão do acusado, houve. Segundo a versão do senhor Saulo, não houve. O que é incontestável é que a vítima fatal, primeiro, tocou. Eu tenho liberdade para tocar no senhor agora? Não, tenho liberdade para tocar no senhor agora. Tenho liberdade, eu não quero o senhor aqui. Pega o senhor pela camisa e bota para fora. Tem essa liberdade não. Não tem essa liberdade não. Eu tenho a liberdade para falar o que eu quiser? Tenho. Liberdade de expressão. O senhor que vai para a delegacia para reclamar. Aí chega na delegacia e diz assim: ó, eu tenho uma casa de jogo, faz 5 anos que está funcionando, que eu ganho dinheiro lá, é ilegal, mas ó, é porque um cliente meu chegou lá, que eu empresto dinheiro a ele, porque eu sou agiota também. Aí chegou lá e começou a me esculhambar. Eu não gostei não, peguei ele pela camisa e botei ele para fora. Não vamos discutir o fato aqui não. Vamos discutir o que é incontroverso. Vamos discutir o que não se tem dúvida. Não se tem dúvida. A vítima fatal, primeiro, colocou o acusado para fora. De alguma forma surgiu uma faca que, enfim, a vítima fatal foi agredida e o sobrevivente também. Logo após, o acusado se evadiu do local e foi pego 200 metros depois. Obrigado pela atenção, excelências. Espero que vocês possam, de alguma forma, responder de forma bem clara, bem consciente, os quesitos que o juiz-presidente, vai fazer a vossas excelências. Boa tarde.